expondo para vocês a lambança que o Rodrigo Silva fez ao tentar interpretar o livro de Apocalipse 1. Tudo querendo manobrar para dar base à Trindade. Sim, olha, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Tá falando de Deus Pai, tá certo? Peguei aqui uma tradução parecida que ele está usando, ó. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós a graça e paz, da parte daquele que é, que era e que vem, ok? Aqui ele identifica esse daquele que é, que era e que vem como Pai, e ele está correto. Agora observe a continuação. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Então aqui João cumprimenta todo mundo da parte de Deus Pai, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Vou ler de novo, olha bem. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de quem? Daquele que é, que era e que há de vir, Deus Pai. Da parte dos 7 espíritos, o Espírito Santo, que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, claro que aquele que é, que era e que há de vir é Deus Pai. Só que quando vai falar de Jesus, olha como é que fala de Jesus. Quer ver? Olha aqui, quando vai falar de Jesus, verso 17. Ao vê-lo, está falando que João viu Jesus, caía aos pés como morto. Ele, porém, pôs a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto e estou vivo para sempre, e tenho as chaves do inferno. Então Jesus aqui também ele se descreve como Deus Pai, aquele que era, porque ele fala aquele que vive, que esteve morto, é. Então olha a bagunça. Jesus ele não se descreve como aquele que era, que é e que há de vir. Olha aqui, ó. Ao vê-lo, cai como morto a seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Pois estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Então, o que significa o título primeiro e último é o que vive. Em que sentido Jesus é o primeiro e último e o que vive? Neste contexto aqui, aquele que esteve morto. Nesse contexto, Jesus é o primeiro a ser ressuscitado por Deus para a vida imortal e o último a ser ressuscitado por Deus, diretamente por Deus, para a vida imortal. Depois, Deus ele dá essa chave para Jesus fazer isso, ressuscitar as pessoas, como sendo aquele que tem o poder sobre a morte, aquele que conseguiu vencer a morte. Nesse contexto, dentro desse contexto, Jesus é o primeiro e o último. As chaves do inferno. Então Jesus aqui também ele se descreve como Deus Pai, aquele que era, porque ele fala aquele que vive, que esteve morto, era vivo. Jesus se identificando como Pai. Isso é argumento unicista, meu querido. Deixa eu te falar uma coisa. O texto é claro, ele é o primeiro e último dentro do contexto, como eu acabei de explicar, aquele que vive, aquele que esteve morto e agora tem as chaves da morte. Outra coisa, você não pode pegar o verso 4 e querer enfiar ele dessa maneira no verso 17 e 18 para tentar fazer um malabarismo. Interessante, Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega. Olha, interessante essa parte aqui. Ó, vocês perceberam claramente que ele falou que o alfa e o ômega de Apocalipse 1:8 é Jesus. Agora preste atenção. Interessante, Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega. Olha, interessante essa parte aqui, capítulo 1 de Apocalipse, verso 8. Olha Deus Pai falando, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Pera aí, Rodrigo, decida, é Jesus o alfa e o ômega ou o Pai que está falando? Gente, vocês podem perceber como ele está perdido, mas vamos entender melhor quem é o alfa e o ômega de Apocalipse 1:8. Olha só.
A vós, graça, a paz da parte daquele que é, que era e que vem. Ok, todo mundo, inclusive o Rodrigo, falou no vídeo que esse aqui daquele que é, que era e que vem é o Pai. Isso é óbvio. Depois fala dos sete Espíritos e depois fala da parte de Jesus Cristo. Mas todo mundo entende que daquele que é, que era e que vem, identificado no capítulo, é o Pai. Ponto final. Aí, continuação 7. Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Fim de uma oração, no caso, marcado aqui pelo amém. Aí o 8, ó. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador ou todo-poderoso. Então, daquele que é, que era e que vem, é o Pai, o todo-poderoso. E não Jesus, que é mencionado aqui, ó, só no 5. Quer mais uma prova? Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aqui no capítulo 1, versículo 1, o Pai é chamado de Deus. Ele dá a revelação a Jesus Cristo. Ele revela para Jesus as coisas que têm de ocorrer em breve. E eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é identificado como o Pai do texto. Então fica claro que o Rodrigo ele fez uma lambança ao tentar interpretar o texto de Apocalipse 1.